Olá, este é o curso de Programação 2. Na aula de hoje vamos falar sobre autenticação e segurança. Então, antes de falar, vamos pensar um pouquinho por que autenticação e segurança vem a ser um tópico tão importante. Na verdade, quando nós estamos fazendo algum tipo de transação via internet, estamos naturalmente preocupados em enviar e receber dados sensíveis. Então, a autenticação e segurança é o instrumento que a gente tem para assegurar que quem está recebendo a informação é apenas aquele agente que deveria receber essa informação. Então, imagine que você está fazendo uma compra via internet e está dando o número do seu cartão de crédito. Naturalmente, você gostaria de saber se esse número de cartão de crédito está sendo visto apenas pelo agente da loja que pediu pelo cartão de crédito e está querendo fazer um débito no seu cartão de crédito. Mesma coisa, se você está fazendo uma movimentação na sua conta bancária via internet, naturalmente você gostaria de ter a máxima certeza possível que os dados que você está digitando estão indo efetivamente para o banco que supostamente os dados deveriam ir. Se você tem, por exemplo, uma questão de escrever uma aplicação para alguma firma que vai prestar um serviço via internet, também aí a questão de segurança é importante, porque você está pagando pelo serviço e gostaria de estar recebendo esse serviço na mesma medida que você está pagando. Naturalmente, uma preocupação que é permanente é evitar que estranhos vejam informações que não deveriam ver. Então, o primeiro instrumento que a gente vai ver para assegurar esse tipo de segurança em transações via internet é a autenticação via HTTP. O que é autenticação? Autenticação, na verdade, significa a aplicação ter certeza de quem está fazendo a transação é um usuário cadastrado ou é um usuário para o qual a permissão foi dada explicitamente para acessar aquele conteúdo. Então, naturalmente, vocês já devem ter visto diversas aplicações onde isso acontece. Então, a autenticação significa a aplicação, de alguma forma, pergunta algum dado sigiloso, alguma informação que só o usuário deveria ter, e se ele está de posse dessa informação, então ele pode ter o seu acesso liberado para o restante do conteúdo da página ou da aplicação. Então, a autenticação via HTTP significa que o próprio protocolo HTTP vai ser acionado para estabelecer a credencial daquele usuário e, dessa forma, saber que ele pode acessar o conteúdo ou daquela página ou do diretório onde estão todas as páginas protegidas. Então, esse mecanismo, na verdade, significa HTTP, a gente já sabe, né? A gente já viu em aulas anteriores que HTTP é um protocolo de comunicação de rede, ele é uma camada em cima do TCP/IP, e a gente sabe que dentro desse protocolo o que acontece é que clientes pedem determinados conteúdos e esse conteúdo vem com um código de status ou um código de informação sobre a transação. O que acontece é se você programou um determinado conteúdo para ser autenticado via HTTP e o usuário ainda não mostrou essas credenciais de que ele realmente é ele, o que vai acontecer é que o HTTP vai dizer, olha, esse conteúdo está não autorizado por falta de ter credenciais apropriadas. Nesse momento, o navegador vai receber essa informação, vai receber esse código de estado, e ao receber esse tipo de resposta, ele vai oferecer ao usuário uma caixa de diálogo, onde vai perguntar pelo seu nome e uma password, uma senha correspondente àquele nome, e se ele tiver o nome e a senha corretos, então o restante do tráfego é liberado e ele pode acessar o restante das informações. Então você veria uma coisa como uma caixa essa que vocês estão vendo na transparência, onde se pede, nesse caso aqui, enter username and password
for diretório protegido, e aí, naturalmente, a URL da página que ele está tentando acessar. Então, nesse caso aqui, o usuário chama-se aluno, ele tem uma senha chamada, provavelmente, aluno também, ele vai preencher essas informações, vai dar OK. Se isso for realmente um nome de usuário e uma senha habilitada, então ele vai poder ter acesso ao restante do conteúdo. Então, vamos pensar primeiro como isso acontece em termos de protocolo HTTP. Na verdade, o que acontece é o usuário senta no navegador e tenta acessar uma página que está sendo servida pelo servidor. Então, ele faz um pedido e nesse pedido ele diz, olha, eu gostaria de acessar esse conteúdo assim assado. Feito esse pedido, o servidor naturalmente vai pesquisar dentro do diretório ou dentro da estrutura configurada do servidor para saber se aquela página é uma página livre ou é uma página que está sujeita à autenticação via HTTP. Caso seja esse o último caso, ou seja, é preciso haver uma autenticação prévia antes do acesso à página, ele envia uma mensagem de estado dizendo esse acesso livre a essa página não está autorizado. O navegador, então, vai exibir aquele diálogo com o usuário preenchendo aquilo corretamente. Esse novo pedido que vai ao servidor, agora ele vem acompanhado das credenciais, ou seja, nome, senha, e o servidor, então, pode autenticar, pode verificar se essas credenciais estão habilitadas, estão corretas, e, nesse caso, ele serve a página, o conteúdo requisitado. Bom, então vamos pensar como fazer isso. Como criar, por exemplo, um diretório protegido por senha, ou protegido por autenticação via HTTP, sendo que as credenciais estão, por exemplo, guardadas num arquivo de users e passwords, um arquivo de nomes de usuários e senhas. Então, a primeira coisa que você pode fazer é configurar o próprio servidor Apache. Existe lugar para fazer isso no arquivo de configuração do Apache, que chama-se httpd.conf, não é isso? E isso, naturalmente, requer que o usuário, ou a pessoa que está fazendo a aplicação, tenha privilégio de administrador no servidor. Normalmente não é esse o caso. A pessoa que está fazendo a aplicação web, ela não é necessariamente, ou não é normalmente um administrador do sistema. Então, em vez disso, ela pode fazer a criação de um diretório, de um arquivo especial para proteger o diretório. Esse arquivo especial ele tem esse nome .htaccess e ele deve ser criado, esse arquivo com esse nome, deve ser criado um diretório a ser protegido. Então, se você quiser fazer um diretório onde você vai guardar conteúdo protegido por senha, você deve criar um arquivo como esse, .htaccess, e deve ter, naturalmente, o cuidado de preencher esse arquivo, né? O conteúdo desse arquivo deve ter essas diretivas que a gente vai analisar agora. Então, o que tem dentro de um arquivo desse? Tem, pelo menos, uma configuração como essa, que vocês estão vendo e que a gente vai explicar mais tarde. Então, o que ele está dizendo, em resumo, é que a gente vai usar um tipo de autenticação básica, que o nome a ser exibido na caixa de diálogo quando as credenciais forem pedidas é diretório protegido, a gente já viu o exemplo disso na transparência anterior, que as senhas a serem pesquisadas pelo servidor para saber se é uma das senhas habilitadas ou não, é esse arquivo chamado, nesse caso aqui, /home/esperança /senhas, e que para que o usuário seja habilitado, ele simplesmente deve estar em algum lugar desse arquivo de senhas. Então, vamos ver como funciona esse arquivo, como é que ele é configurado de uma maneira mais detalhada. Então, o primeiro campo é auth-type, ou seja, tipo de autenticação. O que significa isso? Significa que, na verdade, você pode escolher essencialmente duas opções para autenticação. A primeira escolha seria uma autenticação básica. Então, você diria auth-type basic, significando com isso que é um protocolo, uma maneira
até certo ponto, pouco segura de armazenar nome e senha. A grande dificuldade com isso é que o nome e a senha, na verdade, não são encriptados ao fazer essa transferência via web. Então, o que acontece é que, na hora de o próprio servidor enviar as credenciais ou responder com as credenciais, ele não vai fazer uma codificação muito forte do conteúdo dessa senha e do nome de usuário. Uma outra opção que é um pouco mais segura é a opção Digest, que significa que a codificação de nome e de senha trafega pela rede de uma forma um pouquinho mais sigilosa. O grande inconveniente de se usar Off-Type Digest é que alguns navegadores antigos não têm suporte para esse tipo de autenticação. Então, de maneira geral, eu recomendaria usar Digest mesmo no caso apesar de não ter uma compatibilidade com navegadores antigos. Hoje em dia, todos os Internet Explorer a partir de 5 já tem acesso, já tem compatibilidade com autenticação Digest, Mozilla e Firefox, todos os navegadores mais modernos já tratam bem esse tipo de autenticação Digest. O segundo campo que tem no arquivo .htaccess, ou que deve ser usado no arquivo htaccess, é esse auth-name. Ele simplesmente indica uma string que vai ser apresentada para o usuário na caixa de diálogo. Então, é simplesmente uma identificação do nome do recurso protegido para que o usuário possa saber o que ele está realmente tentando acessar. O terceiro campo é uma indicação de onde o arquivo de senhas pode ser encontrado dentro da máquina servidora. Então, ali tem o caminho até um arquivo de senhas contendo todos os usernames e passwords, ou seja, todos os nomes de usuário e senhas habilitados a fazer acesso àquele diretório. A gente vai ver já como se faz isso. E, finalmente, a cláusula require. Então, você pode dizer em require que apenas alguns dos usuários que estão no arquivo de senha é que têm efetivamente privilégio para acessar aquele diretório. Nem todos, apenas alguns. Isso pode ser usado para restringir mais o acesso, caso você não tenha uma preferência por apenas alguns usuários, ou seja, todos os que estão no arquivo de senhas podem, em princípio, acessar o conteúdo, então você pode dizer simplesmente require e dizer valid user, o que indica que qualquer usuário que esteja no arquivo de senhas pode acessar o conteúdo. Então, resta saber como construir esse arquivo de senhas. Esse arquivo de senhas ele deve ser construído com o uso de um utilitário especial do servidor Apache chamado htpassword. Então, o comando htpassword tem esse formato que vocês estão vendo aí, htpassword, opcionalmente "-c", e dizer arquivo e nome. O que significa isso? Significa que arquivo é o caminho até o arquivo de senhas e nome é o nome de usuário que você quer acrescentar ao arquivo de senhas. Na hora que você diz isso, ele vai perguntar para você, bom, a senha para esse nome qual é? E você vai então dizer, a senha é tal. E esse par nome e senha vai ser ou acrescentado a um arquivo que já existe, ou vai ser criado um novo arquivo com apenas esse nome e senha. Se você disser "-c", ele cria o arquivo com apenas esse nome e senha pela primeira vez, e se você não disser "-c", o arquivo já deve estar existente no diretório, e você vai apenas acrescentar nesse arquivo mais um nome e mais uma senha. Então, aqui um exemplo de utilização. Inicialmente eu digo htpassword "-c senhas e aluno, significa que o arquivo vai se chamar senhas e que o nome de usuário é aluno.
Feito isso, o utilitário vai perguntar para você new password ou nova senha e você vai então escrever a senha correspondente ao aluno e por segurança ele vai pedir para você bater a senha novamente e naturalmente você vai bater exatamente a mesma coisa que você bateu anteriormente e nesse caso ele vai adicionar essa senha ao arquivo senhas. Mais tarde então você pode acrescentar mais um usuário, o arquivo de senhas, dizendo HT password senhas fulano. Então agora tem um novo usuário chamado fulano, ele vai pedir a senha para fulano, você vai bater a senha, vai pedir outra vez a senha, você vai bater a mesma coisa, e nesse momento ele vai guardar no arquivo de senhas, e aí vai ter no arquivo de senhas esses dois usuários, chamados aluno e fulano. Observe que depois de aluno e fulano, existe uma cifra, que é a cifra que contém a senha correspondente a cada usuário, naturalmente encriptado com um código qualquer. Muito bem. Então o que dissemos para assegurar o acesso apenas a alguns usuários, aos usuários credenciados, aos usuários habilitados a acessar o conteúdo, você cria um arquivo .htpassword e nesse arquivo htpassword você vai configurar um arquivo de senhas a ser usados para fazer a autenticação. Muito bem. Feito isso, você está agora servindo um conteúdo supostamente via PHP. Se você quiser ter acesso às credenciais que foram apresentadas, né, isso lá que foram naturalmente autenticadas no servidor, e agora você está tendo acesso a um arquivo sigiloso, um arquivo protegido por senha. Se você quiser nesse arquivo, né, servir um arquivo em PHP, nesse arquivo PHP você pode inquirir qual é o valor dessas credenciais, ou seja, qual é o nome do usuário, qual é a senha que ele empregou, e dessa forma fazer algum tipo de autenticação extra, se você quiser, ou customizar, ou alterar de alguma forma o conteúdo da página que você vai servir de posse dessa informação. Então isso você pode usar, por exemplo, para refinar os procedimentos de segurança, ou para pedir mais alguma informação para aquele usuário, por exemplo, entre com um código extra, alguma coisa que você ache razoável na sua situação em particular. Então, por exemplo, se você escrever uma aplicação em HTTP, você pode, nessa aplicação, fazer acesso a essa senha usando as variáveis $server de PHP auth user e $server de PHP auth password. Essas que vocês estão vendo aí em azul nesse exemplo. Então, eu posso dizer que o nome do usuário é esse primeiro, a senha dele é essa que foi escrita com $server de PHP auth password e, mais ainda, você pode até inquirir qual foi o método de autenticação empregado, se foi basic ou se foi digest, ele vai guardar nessa variável $server de auth type. Então, um exemplo, você pode ver nessa dump de tela, que nesse caso o aluno, né, o usuário chamado aluno, é que fez o acesso, preencheu o diálogo de autenticação, a senha que ele preencheu foi exatamente a mesma coisa, foi aluno, a senha do usuário aluno é aluno, e que o método de autenticação, nesse caso, foi basic. Muito bem, esse procedimento para fazer a autenticação HTTP é um procedimento, de certa forma, um pouco gracioso ou pouco flexível em termos de uma pessoa que vai fazer uma aplicação web. Por quê? Porque requer que você use esses utilitários, que você crie um arquivo especial. O manuseio dessas informações sigilosas é um pouco flexível. Então, uma coisa que você muitas vezes gostaria de fazer é fazer o manuseio dessas informações de segurança através de um script, através de uma aplicação em PHP, ao invés de usar os recursos do servidor Apache para fazer esse tipo de
autenticação pelo método que a gente acabou de descrever. Então, dessa forma, o que você vai fazer? Ao invés de pedir para o Apache automaticamente fazer a exibição da caixa de diálogo, você mesmo vai fazer, primeiro, você mesmo vai dizer, olha, esse conteúdo é um conteúdo protegido por senha, e você vai então perguntar para o usuário, né, qual é o seu nome e sua senha, e você mesmo vai fazer a autenticação. Você mesmo, ou seja, o próprio script, vai ter a incumbência de saber se aquele nome e senha é um nome e senha correto. Ou criar um arquivo .htaccess e nem um arquivo de senhas. Então, aqueles dois passos que a gente escreveu anteriormente não vão ser mais necessários. Por outro lado, você então vai ter que ter o seu próprio método de saber se aquele usuário com aquele nome, com aquela senha, é um usuário habilitado a acessar o conteúdo ou não. Observe que a caixa de diálogo vai continuar a ser exibida pelo navegador. Tá? O processo é mais ou menos o mesmo. A única coisa que muda você não precisa mais escrever um arquivo .htaccess e nem precisa gerenciar um arquivo de senhas. Provavelmente o que vai acontecer é que você vai guardar essa informação ou num arquivo próprio, um arquivo que você mesmo gerencia, sem usar o utilitário htaccess, ou então você vai guardar essa informação de senhas e usuários num banco de dados próprio. Então, essa abordagem é uma abordagem mais flexível. Por quê? Porque agora você pode inventar a sua própria estratégia de segurança. Você pode, por exemplo, ao invés de ter simplesmente uma lista de usuários, você ter privilégios distintos para usuários distintos. Você pode customizar a sua página dependendo do tipo de categoria de acesso que o usuário está credenciado a fazer acesso. Você pode, de toda maneira, mexer um pouco mais, ser mais flexível na autenticação do usuário. Muito bem. Então, como é que você faz isso? Como é que você faz um pedido de autenticação via HTTP usando PHP? A primeira coisa que a gente precisa aprender nesse caso é como o protocolo efetivamente acontece. O protocolo de autenticação via HTTP, ele requer determinadas informações de serem passadas no header dos pedidos. Então, veja bem, o que aconteceu naquele exemplo que a gente viu com a figurinha? O pedido, se ele vem não acompanhado de credenciais, ele tem que gerar do servidor um header especial dizendo, olha, essa página é uma página protegida e, portanto, você deve entrar com informações de segurança. Muito bem, como é que você faz isso? Como é que você faz isso dentro de um script PHP? Simplesmente montando um header apropriado. Simplesmente montando um cabeçalho, onde nesse cabeçalho vai aparecer esse campo www.authenticate, o tipo de autenticação, vai ser basic ou digest, e finalmente você vai dizer realm igual a nome e recurso, onde nome e recurso é aquilo que vai aparecer na caixa de diálogo. Então, tipo, basic ou digest, nome e recurso, é aquilo que apareceria no arquivo .htaccess, mas que agora a gente está passando explicitamente no cabeçalho, dizendo, por exemplo, diretório protegido ou coisa que o valha. Uma vez que isso é feito, você ainda tem que botar no seu cabeçalho o código de estado 401, dizendo unauthorized, e isso é suficiente para que o navegador funcione da mesma forma que ele funcionaria no caso de você ter colocado um arquivo .htaccess no seu diretório. Ou seja, o próprio navegador vai dizer, olha, a página está protegida, então você deve entrar com nome e senha e vai fornecer essas credenciais novamente à página. Muito bem. Então vamos ver como é que isso poderia ser feito num exemplo bem simples de um script
PHP. Então, eu estou aqui assumindo que existe uma função, vamos olhar essa função daqui a pouquinho, uma função chamada autentica. Autentica é uma função que recebe duas strings, uma para nome e outra para senha, e retorna um valor booleano verdadeiro ou falso. Você retorna booleano verdadeiro se aquele nome e senha é habilitado a fazer acesso ao conteúdo. E retorna falso caso contrário. Então, se isso não acontece, ou seja, se a função autentica retorna false, isso significa que as credenciais apropriadas não foram apresentadas e, nesse caso, você tem que gerar aquele cabeçalho que acabamos de descrever. Ou seja, você tem que dizer header www.authenticate, por exemplo, basic, e mais realm igual a página protegida ou alguma outra string que você ache razoável. Mas ainda você deve enviar no header esse código de status http:/1.0.1.1 e 401, que é o código de status dizendo unauthorized. Feito isso, você pode adicionalmente colocar mais algum outro conteúdo em HTML, por exemplo, página protegida, só para se resguardar no caso do usuário clicar cancela, ou seja, ele não quer ou não está interessado em especificar o seu nome, a sua senha, e então esse conteúdo HTML, que é o conteúdo, não é o conteúdo protegido, é um conteúdo alternativo, vai dizer, olha, essa página, infelizmente, você não deu a senha correta, então você não vai ter acesso à página. E abortar, então, o processamento do coisa, porque se isso passa, ou seja, se esse if não dá falso, né, o processamento do script PHP continua normalmente e, supostamente, o conteúdo protegido da página é o que segue esse if. Vamos pensar, então, como fazer essa função autentica. O script para fazer uma função autentica como essa que usamos no exemplo anterior, ele, na verdade, é bastante simples. Ele simplesmente requer que você consulte alguma fonte de informação onde tem uma série de pares, nome e senha. E você, então, verifica se existe algum par nome e senha autorizado, igual a esse que você passou nos argumentos. Se for o caso de ter um par nome e senha autorizado, você retorna true. Se você não conseguir encontrar nenhum, retorna falso. Então, naturalmente, a nossa função exemplo autentica, aqui a primeira coisa que ela faz é perguntar se efetivamente as variáveis nome e senha existem. No caso de elas existirem, você vai procurar numa relação de nomes e senhas um nome e uma senha que seja idêntica a essa que foi passada como argumentos da função. Então aqui estou assumindo apenas a título de exemplo que existe um array chamado $usuários. Esse array usuários existe uma série de nomes e senhas. Você simplesmente vai iterar sobre todos os pares nomes e senhas e ver se existe algum que seja igual ao que foi passado com o argumento. Caso positivo, a função vai retornar true e caso nada disso aconteça, a função retorna false. Então veja bem aí no finalzinho da transparência, a nossa relação de nomes de usuário e senhas feitas simplesmente como um array. Muito bem, então esse exemplo é um exemplo que funciona, está perfeitamente bem configurado, mas a grande fraqueza desse script é o fato de que você tem que colocar dentro do seu próprio script uma relação de nomes e usuários, que não é uma coisa muito prática. O que seria prático é você guardar esse tipo de informação não dentro do script, mas dentro de uma tabela. É para isso que o banco de dados serve. Queremos gerar, queremos armazenar numa tabela uma lista de usuários e suas senhas. Então, como estamos agora fazendo aplicações web com bancos de dados, então a gente pode, por exemplo, gerenciar o conteúdo dessa tabela, saber se ele está na tabela, se não está na tabela, acrescentar através de um script um novo nome, senha,
a tabela, ou então descredenciar no usuário que abusou ou não pagou alguma coisa, tirar ele da tabela. Então, o próprio gerenciamento de quem está e quem não está habilitado a acessar o conteúdo pode ser feito fazendo alterações na tabela de usuários. Então, você pode criar, por exemplo, uma tabela de usuários como essa que aparece aí no script, Create Table Usuários, com apenas dois campos, duas colunas, uma nome, outra senha, duas strings, que naturalmente para aparecer na tabela não podem ser strings nulas. E a ideia é, sempre que você for fazer acesso ao conteúdo privilegiado, você verificar se existe efetivamente um nome e senha constante dessa tabela de usuários. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Os nomes e senhas vão estar guardados na tabela. Essa tabela, ela é uma informação bastante sensível e não deveria conter informações de forma muito legível para qualquer pessoa. Em particular, o campo senha não deveria ser um campo onde apareceria o nome, a senha do usuário escrita em ASCII ou em algum caractere legível. Deveria ter sido encriptado, ou seja, codificado de forma a não ser legível, a não ser para quem tem a chave para decodificação. Então, muito bem, o que poderíamos fazer nesse caso? Existem essencialmente duas opções para encriptar um campo de senha. A primeira opção é usar a função do próprio MySQL ou de qualquer implementação de um engenho de banco de dados usando SQL, que é a função password. Então, a função password é uma função SQL que significa apenas pegue essa string que eu estou passando como argumento da função, transforme ela numa string ilegível encriptada. Então, você fazendo isso, o banco de dados efetivamente vai computar essa função e vai usar o conteúdo encriptado da string que você passou. Então, um exemplo de utilização disso é, por exemplo, quando você vai atualizar sua tabela de usuários, ao invés de dizer coloque nome e senha simplesmente, você vai dizer faça com que a senha esteja codificada. Por exemplo, aqui eu quero dizer que a senha de fulano tem que ser XPTO mais codificado para constar no banco de dados. Então, em vez de guardar XPTO no campo senha, ele vai guardar uma string ilegível correspondente a XPTO. Observe que, ao fazer isso, se eu quero saber se, ao preencher a caixa de diálogo, o usuário preencheu fulano e preencheu XPTO, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consultar o banco de dados para saber se ele preencheu fulano como nome e password do que ele digitou, para saber se os dois valores são idênticos. Ou seja, você não mais vai consultar o valor de senha que está guardado no banco de dados, mas você vai encriptar o seu valor e vai conferir se o seu valor encriptado é igual ao valor encriptado que está constante no banco de dados. Muito bem, então essa é a primeira opção, usar a função password do SQL para fazer a encriptação da senha. A segunda opção, que é um pouquinho melhor, em vez de usar a função password do SQL, usar a própria função crypt do PHP. Então, observe que agora quem vai fazer a encriptação não vai ser o engenho MySQL, não vai ser o banco de dados, mas vai ser o script PHP, que vai pegar a string que o usuário digitou e vai fazer o processo de encriptação, né? Então, esse processo de encriptação usando a função crypt, ele é um pouquinho mais forte e mais flexível do que a função password do MySQL. Muito bem, então vamos ver como é que funciona a função crypt. A função crypt é uma função muito simples, que ela tem essa forma geral aí. Crypt, senha,
e uma outra string chamada sal. Em inglês é salt. Então, senha o que é? É uma string que você quer encriptar. E o sal é, na verdade, uma string auxiliar contendo tipicamente 2 caracteres que vai variar ligeiramente o processo de encriptação. Então, para que serve essa variação do processo de encriptação? Ele serve para o seguinte: imagine que você tem 2 usuários, ambos os usuários, por estarem de acordo, porque são relacionados de alguma forma, ou por acaso, eles escolhem exatamente a mesma senha. Tá? Então, tem 2 pessoas que escolheram por acaso, escolheram exatamente a mesma senha. Se por acaso a senha de um usuário for conhecida, tá? E olhar o arquivo de senhas, ele vai dizer, pô, mas esse outro usuário também tem a mesma senha, porque ela foi codificada exatamente da mesma forma. Então, para evitar isso, o ideal é que o usuário, apesar da senha ser a mesma, ao encriptar, o próprio sistema vai encriptar a senha que é idêntica de formas diferentes para o usuário 1 e o usuário 2. Como é que você faz isso? Você dando um sal diferente ao processo de encriptação. A maneira mais usual de se fazer isso é usar o próprio nome do usuário como sal. Na verdade, não precisa usar o nome inteiro, basta usar os 2 primeiros caracteres. Então, a função crypt tipicamente é chamada com a senha e mais um sal, uma string de 2 caracteres, obtida dos 2 primeiros caracteres do nome do usuário. Então, essa função, dessa forma, vai ser usada no seu script de autenticação, sempre que houver uma senha a ser armazenada, ou sempre que houver uma senha a ser consultada, você vai encriptar dessa forma. O resultado desse processo de encriptação é uma string de comprimento fixo. Não importa quantos caracteres tem a senha que o cara digitou, o resultado vai ser sempre uma string de comprimento fixo. O algoritmo de encriptação também varia conforme a instalação do Apache que você esteja usando e a instalação do PHP. Tipicamente, ele usa o algoritmo DES, que é um algoritmo bastante conhecido, mas em algumas instalações, ao invés de usar o DES, ele usa o algoritmo MD5, que é um algoritmo mais recente. Bom, feito isso, feita a encriptação, o valor da string que é armazenado, que é guardado, que é processado, ele não mais pode ser convertido na sua string original. Então, se você converteu a sua senha numa senha cifrada, a única maneira de saber se a senha é a mesma, se tiver uma outra string, saber se é exatamente a mesma, você encripta, você cifra essa segunda senha e compara as 2 cifras para ver se são idênticas. Essa é a única maneira. Não é possível você obter de volta a string original ou a string antes da codificação. Muito bem. Então, vamos ver um exemplo do uso da função crypt. Por exemplo, queremos inserir um novo usuário na tabela, usando o banco de dados, com seu nome e sua senha. Então, essa função insere usuário, supostamente é uma função que vai ser usada dentro do seu script, que vai ser chamada sempre que um novo usuário precisar ser inserido na tabela. Então, ela tem 3 argumentos: nome, senha, que são os valores que você quer guardar na tabela, e conexão, que é a conexão MySQL, que você vai usar para chamar as funções PHP que lidam com MySQL. Então, essa função ela tem, na verdade, bastante simples. A primeira coisa que você faz é computar o sal. Como falamos anteriormente, esse sal, tipicamente, ele é obtido tendo os 2 primeiros caracteres do nome. Então, a função substring do PHP pode ser usada para isso. Eu vou fazer uma substring de nome, desde 0 a 2 caracteres. Sal, então, vai ser uma string de 2 caracteres que eu vou usar mais tarde para chamar a função crypt. Então, temos agora a função senha enc, que é crypt de senha com aquele sal. Então, senha enc é a senha codificada ou encriptada, e essa efetivamente é a senha que vamos guardar no campo senha do
da tabela de usuários. Então, diremos agora MySQL Query. A consulta é insert entre usuários, values, nome e senha codificada, usando a conexão passada como argumento. Apenas para completar a nossa explicação, se você quiser usar essa função, você naturalmente precisa ter uma conexão com algum servidor, tem que ter um banco de dados e um exemplo de codificação, um exemplo de utilização disso é você dizer, por exemplo, vou fazer uma conexão dizendo MySQL Connect com um servidor, onde esse servidor foi obtido pelo método que temos usado em todas as nossas aulas, simplesmente perguntando qual é a máquina do utilitário, da pessoa que está usando. Feito isso, você vai dizer MySQL Query, MySQL Connect, servidor, nosso nome de usuário tradicional é aluno, a senha também é aluno. Feito isso, então, podemos selecionar o nosso banco de dados tradicional, que chama-se prog2. Então, esse é um exemplo de utilização. E aqui, por exemplo, chamamos a função insere usuário, aluno com senha aluno na conexão, insere usuário, fulano com senha XPTO, usando a conexão. Então, isso seria suficiente para criar uma tabela, ou inserir duas linhas na nossa tabela de usuários. Naturalmente, a nossa função autentica, nesse caso, ela fica ligeiramente diferente, porque não temos mais um array contendo os nomes de usuários e suas senhas, temos sim uma tabela guardada no banco de dados. Então, como faríamos isso? Mais ou menos a mesma coisa, perguntamos se nome e senha são variáveis que foram especificadas. Caso isso seja verdade, fazemos o cômputo do sal, usando os 2 primeiros caracteres do nome, codificamos a senha passada como argumento, usando o mesmo sal, e agora, então, fazemos uma consulta ao banco de dados procurando por aquele nome e senha. Ou seja, vamos fazer um select de usuários, onde nome tem que ser igual à variável $nome e senha tem que ser igual à senha codificada. Se houver efetivamente no banco de dados algum par nome e senha com esses valores, ele vai retornar pelo menos um resultado positivo, e nesse caso você pode perguntar quantos resultados foram obtidos pela consulta usando a função MySQL NumRows. Isso significa, MySQL NumRows significa quantas linhas da tabela satisfizeram os seus critérios. Estamos assumindo que apenas uma linha pode existir no máximo. Então você pode retornar true se e somente se o número de linhas retornadas da consulta for igual a 1. Observe que essa expressão booleana, MySQL NumRows de result igual a 1, é uma expressão booleana que retorna true se e somente se existe apenas um elemento, uma linha da tabela satisfazendo os critérios da consulta. Caso contrário, ele retorna false, e também, no caso de ele passar por aí e não ter visto variáveis nome e senha que tenham sido escritas ou que tenham sido atribuídas, ele vai também retornar false. Da mesma maneira que a função autentica que vimos anteriormente. A única diferença entre essa função autentica e a que vimos anteriormente é o fato de que a consulta não é feita através de uma iteração num array pré-existente, mas sim uma consulta no banco de dados de uma tabela chamada usuários. Muito bem, então até hoje, até esse momento, vimos apenas essa maneira de fazer autenticação usando HTTP, ou seja, confiando no mecanismo de troca de headers, né, usando HTTP. Se quiséssemos fazer esse mesmo procedimento sem usar o critério, o mecanismo HTTP, nada nos impede. Apenas teremos que fazer todo o procedimento nós mesmos. Em particular, nós teremos que gerar a caixa de diálogo, nós deveremos fazer o pedido para o usuário e, naturalmente, fazer o processamento
do nome e da senha e verificar se esse nome e essa senha estão habilitados ou não. Ou seja, fazer o procedimento todo sem confiar e sem fazer recurso ao mecanismo HTTP. Isso pode ser argumentado que isso é muito trabalho. E por que isso seria desejável se fazer dessa forma? Ou seja, não confiar no mecanismo HTTP. Há boas razões para não se fazer o uso do mecanismo HTTP. A principal razão é o fato de que o próprio navegador ele fica com as credenciais disponíveis, mesmo que o usuário tenha se levantado e ido embora para casa. Se o navegador não foi terminado, qualquer usuário que sente na frente do navegador, mesmo que o navegador já tenha navegado por outra página, ou seja, tenha fechado a sua sessão, tenha terminado o uso do seu aplicativo web, se outro usuário vier e sentar na mesma máquina e puder examinar os registros de credenciais que estão guardados no navegador, então ele vai ter acesso automático ao conteúdo protegido. Isso não é muito desejável. Então, a autenticação HTTP tem esse inconveniente. As credenciais ficam guardadas no navegador até o momento que o navegador é fechado, a aplicação do navegador é terminada. Outro inconveniente é que esse diálogo, né, essa caixa de diálogo que o próprio navegador monta para ser apresentado ao usuário, ela tem um formato fixo que você não pode modificar. A única coisa que você pode modificar nessa caixa de diálogo é aquela stringzinha que aparece no começo. Fora isso, não tem maneira de você decorar ou mudar de alguma forma o conteúdo da caixa de diálogo. Se você fizer todo o trabalho, aí sim você vai poder montar uma caixa ou uma página com esse diálogo da maneira que você quiser. Então, vamos agora falar sobre como realizar um processo de autenticação sem recorrer aos recursos do HTTP. Para essa finalidade, o que vamos fazer é usar o conhecimento que adquirimos na aula anterior sobre manuseio de sessões. Então, vamos pensar como faremos essa autenticação usando sessões. A ideia é muito simples. Vamos criar uma variável de sessão que vai conter um valor específico caso as credenciais apresentadas durante o meu processo de validação, durante o meu processo de autenticação, se essas credenciais forem apresentadas corretamente, eu vou criar uma variável de sessão dizendo esse usuário está autenticado. Observe que agora as credenciais elas não mais são guardadas no navegador, mas sim no servidor, onde existe uma certa uma proteção um pouco maior do que no lado do cliente. Então, a ideia é perguntar se essa variável está definida, o conteúdo protegido pode ser exibido. Caso contrário, tem que reclamar que essa variável não estando a variável definida, o usuário não está autenticado e, portanto, não pode fazer acesso ao conteúdo protegido. Nesse caso, o que você deve fazer? Você mesmo deve gerar uma tela de login perguntando pelo nome e pela senha do usuário. Então, o que vamos fazer é uma coisa como essa. Ao invés de exibir um diálogo de login usando o mecanismo do navegador autenticando o HTTP, nós mesmos vamos gerar uma página web onde existe um formulário que o usuário pode preencher com o seu nome e senha. Então, ele submete as suas credenciais clicando num botão que vai submeter esse formulário à autenticação no servidor. Feito isso, a autenticação é feita no servidor e a página protegida, então, é exibida para o usuário. Nesse caso aqui não existe nenhum conteúdo efetivamente
protegido, mas é só para ilustrar. Nesse momento, o usuário tem uma sessão aberta. Supostamente nessa página teríamos informações sigilosas do usuário. Feito isso, feita essa interação, o usuário interagiu com a aplicação durante o tempo necessário e depois de um certo tempo ele resolve sair ou fechar a sua sessão, clicando aí no botão sair e finalmente, nesse momento, você finaliza a sessão, as credenciais são apagadas, tanto do servidor quanto do navegador e se houver necessidade de fazer um outro acesso ao conteúdo protegido, naturalmente o usuário deverá preencher a tela de login novamente. Então vamos ver como essa aplicação pode ser feita. Veja bem, a ideia do nossa aplicação é sempre saber se existe uma variável de sessão chamada alguma coisa, onde essa variável vai indicar, essa pessoa já passou pelo processo de autenticação e ela está habilitada a fazer acesso ao conteúdo protegido. Muito bem, então existem na verdade algumas possíveis alternativas. Eu estou nesse momento assumindo que todas as 3 telas que vocês viram anteriormente, todas elas são geradas pelo mesmo script PHP. Então podemos estar em três estados possíveis. Estamos servindo uma página a um usuário que não está habilitado, nesse caso servimos uma página de login. Estamos servindo uma página para um usuário que está habilitado, nesse caso servimos a página de conteúdo. E no terceiro caso, o usuário acabou de pedir um logout, acabou de pedir que a sessão dele fosse terminada. Nesse caso, simplesmente exibimos uma tela dizendo, olha, a sua sessão terminou e passe bem e a próxima interação terá que repetir o login. Então, nesse caso, nesse script que vocês estão vendo aí, eu tenho um if, onde as diversas alternativas são testadas. Então, a primeira alternativa é se ele apertou o botão de logout. Eu vou saber se ele apertou o botão de logout simplesmente se a variável post logout estiver definida. Então, de alguma forma, durante a exibição da tela de logout, né, da tela de conteúdo, eu tenho que especificar se o cara apertar o botão sair, a variável post de logout tem que aparecer. Então, feito isso, significa o cara apertou o botão sair, nesse caso eu destruo a sessão e exibo a página de logout. Aqui eu estou assumindo que a função página logout é aquela que monta aquele conteúdo, tchau, acabou a sua sessão, coisa desse tipo. Se isso não é verdade, podemos agora testar se o usuário já está autenticado. Como é que fazemos isso? Vamos perguntar se a variável session de usuário está setada, foi atribuída ou não. Se ela foi atribuída, se ela está existente, página conteúdo gera o conteúdo da página, seja lá qual for. Caso contrário, podemos pensar, se ele não está autenticado até esse momento, ele pode ter preenchido, acabado de preencher o formulário com o seu nome e sua senha. Nesse caso, embora session de usuário não esteja ligada, ele preencheu o nome e preencheu senha. Então podemos agora, usando a nossa função autentica, aquela que vimos anteriormente, perguntar se esse nome e senha são válidos. Se for verdade, novamente agora podemos servir a página conteúdos, não sem antes ligar a variável de sessão usuário, dizendo que agora o usuário logado é o usuário nome. Né? E finalmente, o último caso, o usuário não está autenticado e nem preencheu a tela de login. Nesse caso, exibimos a página de login com o formulário para, se ele desejar, preencher e enviar suas credenciais. Muito bem. Então, como vimos, esse script ele faz uso de algumas funções. A função autentica, aquela que já vimos anteriormente,
E temos aí as funções página login, página logout e página conteúdo, que exibem esses conteúdos correspondentes às fases da autenticação. Ou seja, página login, ela cria um formulário com os campos nome e senha. A página conteúdo contém supostamente o conteúdo protegido, não é isso? O conteúdo aqui que só é visível a usuários autenticados. E a única coisa que tem nesse nosso exemplo é um botão sair, que se ele clicar, ele vai fazer o envio de um formulário com a variável logout definida. E, finalmente, a última página que está prevista nesse script é uma página de logout que exibe uma mensagem de finalização da sessão. Então, esse é o procedimento tradicional de se fazer o procedimento de autenticação de usuário ou do portal, ou do seu sistema web. Tem sempre essas 3 fases, ou seja, a fase onde o cara não está autenticado, onde ele deve preencher o login. Tem a fase onde já está autenticado, ele pode agora fazer o acesso ao conteúdo protegido e, finalmente, depois de ele fazer esse acesso, tem a página de logout, ou se você quiser, não precisa fazer uma página de logout, você volta à página de login novamente, simplesmente destruindo a sessão para que uma outra pessoa não possa fazer uso da mesma sessão. Muito bem, então uma preocupação que nós temos permanentemente é a preocupação de evitar o acesso indevido a dados sigilosos. Um grande problema que até agora não solucionamos, ou pelo menos não falamos dele até agora, é o fato de que todos os dados, mesmo os dados sigilosos, da maneira que vimos até agora, eles trafegam na internet de forma absolutamente transparente para, possivelmente, alguém poder interceptar esse tráfego e ver que tipo de informação está trafegando. Em particular, informações a respeito de senhas e usuários podem estar trafegando de forma absolutamente transparente para alguém que esteja monitorando o tráfego da internet. Então, esse tráfego ele pode efetivamente ser capturado por um hacker ou por alguma pessoa inescrupulosa. A principal maneira de resolver esse problema, ou pelo menos tentar resolver esse problema, é fazer com que o próprio tráfego da internet ele seja feito de forma encriptada. Ou seja, não apenas os dados são guardados nos bancos de dados de forma encriptada, mas eles não passam pela internet de forma legível, eles sempre passam de forma encriptada. E como é que se pode fazer isso? Simplesmente fazendo um procedimento pelo qual todo o tráfego que sai do navegador e vai para a internet é encriptado. E de forma semelhante, todo o tráfego que sai do servidor e vai para o cliente também é encriptado. Por isso que a gente diz que o que se quer aqui é uma camada segura de comunicação. A maneira mais comum de fazer uma camada dessas é o que a gente conhece como Secure Sockets Layer, ou SSL, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Então, o que é um Secure Sockets Layer? O que é a camada, o protocolo SSL? Na verdade, ele permite a encriptação de todo o tráfego entre servidor e cliente. Ou seja, mesmo que exista um hacker monitorando o tráfego, ele não vai conseguir enxergar nesse tráfego nada que ele possa aproveitar. Então, vamos pensar um pouquinho como é que isso acontece. Na verdade, o que acontece é o próprio navegador e o próprio servidor, antes de enviar dados via HTTP, ele encripta os dados em SSL. Né? Essa camada SSL vai pegar dados legíveis e codificar eles antes de entregar a camada de comunicação do TCP/IP. Então, o TCP/IP vai usar a sua capacidade de comunicação, vai ligar à internet, vai ser recebido o tráfego do outro lado. Novamente, esse tráfego vai ser decodificado, vai ser capturado, vai ser recebido por um outro servidor, uma outra máquina, também usando o protocolo TCP/IP. Mas antes de ser entregue a outro usuário ou outro servidor,
esse tráfego, essa informação vai ser decodificada para ser entregue, então, de forma legível ao seu receptor. Então, podem ver que nesse esquema, o SSL precisa estar presente tanto na máquina cliente quanto na máquina servidora. Então, uma comunicação usando o Secure Socket Layer, ela é uma comunicação onde existe uma camada de codificação, decodificação em ambas as partes, tanto no navegador, tanto no cliente, quanto no servidor. Então, o que acontece quando você tem uma comunicação encriptada com SSL? Tipicamente, você tem, no seu navegador, você pode perceber que a comunicação está sendo encriptada porque a URL, ou seja, a parte do protocolo que aparece na URL, não está escrito mais HTTP, mas sim HTTPS. Se existe isso na barra de navegação, significa que esse endereço, essa URL, é uma URL que está sendo servida através de SSL. Mais ainda, você pode ter certeza que isso aconteceu quando você olha na barra de status, no finalzinho do seu navegador, e deve encontrar esse cadeado, se não exatamente esse, algum cadeado semelhante, dependendo do navegador que você esteja empregando. Então, isso é o sinal de que o protocolo que está sendo usado é um protocolo encriptado com SSL. Também é costume não usar o mesmo socket, a mesma porta de comunicação TCP para tráfegos codificados e tráfegos não codificados. Ordinariamente, páginas de internet elas são servidas através da porta 80. No entanto, tráfego codificado normalmente trafega através da página ou da porta 443. E como é que a gente faz isso? Na verdade, configurar um servidor Apache para usar 443, usar SSL, foge um pouco do nosso escopo aqui nesse curso. Normalmente isso a configuração, a administração do servidor Apache seria um assunto para um curso em si só. Mas assumimos que se você quer fazer um acesso seguro, se você quer instalar o seu sistema a sua aplicação web de maneira a lidar com informações seguras, o que você deve saber é que essa sua aplicação ela deve ser instalada num servidor Apache que disponha de SSL. Uma outra coisa, um outro assunto relacionado a esse é que todo tráfego SSL, na verdade, utiliza para se iniciar de um certificado digital. O que é um certificado digital? O certificado digital é aquele que dá partida ao tráfego codificado. O certificado digital é aquilo que serve para o usuário saber a quem ele está acessando, que tipo de servidor está acessando. Então, normalmente, ao começar um tráfego codificado com algum servidor, o próprio servidor tem que exibir credenciais de uma autoridade certificadora. Eu acredito que todos vocês já devem ter passado por isso ao acessar uma página de banco ou uma página de shopping via internet. Sempre que você entra numa página segura, existe um certificado que o servidor exibe ao navegador dizendo: você está entrando numa página segura, essa página segura está exibindo esse certificado assim, e está dizendo que ela é o servidor da instituição tal. O usuário deveria ter o cuidado de inspecionar ou de examinar esse certificado e se convencer de que esse certificado é um certificado legítimo. Por isso é que todo certificado, normalmente, ele é assinado por uma entidade certificadora, uma autoridade certificadora. Existem diversas autoridades certificadoras, VeriSign, aqui no Brasil, o Certo faz esse tipo de serviço. Existem diversas delas e, na verdade, elas funcionam como uma espécie de cartório. O cartório, ele é uma instituição que o grande bem dessa instituição é a sua
o seu papel de autenticidade, de fé pública. Então, se você diz assim, o certo está dizendo que essa página está sendo servida pelo banco tal. Então, você, confiando de que aquele certificado foi emitido pelo certo, então você vai confiar e vai acreditar que a página está sendo servida pelo tal banco. Caso você não tenha interesse em fazer uma certificação do seu site, ou não existe necessidade de uma certificação digital desse calibre, você pode assinar o seu certificado digital, mas naturalmente o seu usuário pode ou não acreditar que está acessando a página correta. Isso é um assunto um pouco espinhoso, porque hoje em dia temos diversas ameaças ao uso de internet para informações seguras. Esse tipo de segurança via SSL e via autoridades certificadoras exibindo certificados é o melhor que podemos fazer hoje em dia. Mais tarde, no futuro, eventualmente esse esquema pode mudar ou pode ser alterado de alguma forma. Essa é a maneira com que a coisa funciona hoje em dia. E a pessoa que desenvolve aplicações web não deve desconhecer esse tipo de padrão. Então, nessa aula vamos ficar por aqui, apenas recomendando, se vocês forem fazer aplicações web seguras, onde você vai servir conteúdo sensível, de preferência consiga um certificado digital assinado por uma autoridade certificadora com boa fé pública para que você possa ter uma certa segurança e oferecer essa segurança ao seu usuário. Obrigado.